O ser humano é adestrado para ser um animal de trabalho maquinal. Exploramos-nos a nós mesmos na crença de que estamos nos realizando. Vamos falar de um filósofo que eu tenho certeza que você já conhece, já deve ter lido ou ouvido falar, mas que está muito em alta agora. E ele ficou muito conhecido por esse livro aqui, A Sociedade do Cansaço. Estou falando de Byung-Chul Han, que nesse livro aqui ele ficou mundialmente conhecido. E na Sociedade do Cansaço ele vai apresentar para a gente uma sociedade que, mesmo cansada, se vê numa obrigação de produzir, de performar. Uma sociedade que é totalmente incapaz de parar, de olhar para si, de olhar para fora, porque somente pensa em uma produção, em uma correria contra um tempo que já não significa nada. É um tempo que não tem mais significado. Tanto que essa sociedade não sabe separar o tempo de cada coisa. Entende o tempo como algo único e exclusivamente para dar resultado. Aquela velha frase, né? Tempo é dinheiro, tempo é trabalho. E isso, cada vez mais, o filósofo vai mostrar para a gente que é encarnado nessa sociedade, no nosso estilo de vida, na nossa dinâmica de viver e de conviver uns com os outros. Só que, além desse livro aqui, pouca gente conhece as outras obras que ele vem publicando, e é como uma continuidade dessa sociedade, assim como Bauman fez lá todo aquele combo, né? Vamos falar assim, o combo dos estudos da liquidez moderna, do amor líquido, das relações líquidas como um todo. O Byung-Chul Han ele vai iniciar na Sociedade do Cansaço, mas ele vai apresentar para a gente outras formas de sociedade que são frutos dessa Sociedade do Cansaço. Por exemplo, nesse outro livro aqui, A Sociedade Paliativa, onde ele vai fazer um estudo sobre a dor. A dor não é uma sensação subjetiva que aponta para uma falta, mas uma concepção, sim, uma concepção de ser. Dor é dádiva. O quanto essa Sociedade do Cansaço, ela, por falta de tempo, por falta de olhar para si, ter um tempo de ócio, um tempo de descanso, ela não consegue mais reconhecer a dor como algo essencial na vida. Não que a pessoa ela deva sentir dor ou buscar sentir dor, não é nenhum apelo ao masoquismo, não é isso. Mas ele vai dizer que a dor tem o seu significado e o seu papel na vida humana desde a nossa evolução enquanto seres humanos. Ela ocupou o seu papel e até hoje ela permanece nesse papel de proteção, nesse papel de atenção, de nos mostrar que tem algo errado acontecendo e precisamos dar atenção para isso, para mudar aquilo que está nos causando dor, seja uma dor física, seja uma dor emocional. E na sociedade paliativa, essa sociedade que tenta agora desempenhar um modo de anular a dor e qualquer possibilidade de dor. E é muito interessante quando ele mostra que as redes sociais, agora cada vez mais com a evolução da inteligência artificial, são mecanismos criados por essa sociedade do cansaço, essa sociedade que está sempre performando, querendo criar algo que nos faça encontrar um modo perfeito de viver e de produzir e de causar, gerar resultados que nos exclua de toda possibilidade de imperfeição. E a dor seria esse auge de perfeição no nosso modo de ser, no nosso modo de existir, então precisamos excluí-lo. Excluir toda a possibilidade de sentir dor e junto com a possibilidade de sentir dor, ele nos mostra o perigo que é a incapacidade que agora nós estamos tendo de dar significado, de dar sentido à dor, ao sofrimento que sentimos. Então fica a dor pela dor, o sofrimento pela dor e todas essas coisas por elas mesmas, sim, elas devem ser anuladas. Só que aí nós precisamos olhar do ponto de vista principalmente psicológico, quando se tira essa capacidade de dar sentido a algo, e aí o Viktor Frankl na logoterapia nos apresenta na sua obra todo esse caminho de que o sofrimento em si realmente ele não tem, né, nenhum sentido, não faz sentido você buscar o sofrimento para viver uma vida com sentido, mas se o sofrimento é inevitável, se a vida impõe sobre você algo que não dá para você fugir, não dá para você negar, você precisa encarar. Você precisa assumir a atitude frente ao sofrimento e fazer escolhas, tomar atitudes que possam te fazer continuar vivendo. Imagina o que você tem vivido hoje de sofrimento, de dor, né? O quanto a tua vida deve estar pesada para você até duvidar. Poxa, será que eu tenho que continuar? Será que é isso mesmo que a vida pede de mim? Será que eu estou fazendo certo? São questões morais, questões existenciais que surgem dentro de nós diante de um sofrimento, diante de uma perda, diante de tantas coisas que nos tiram o equilíbrio. E agora essa sociedade paliativa tenta nos tirar, inclusive, a possibilidade de refletir sobre isso e encontrar saídas.
Ora, vai para a rede social e fica vendo a vida das pessoas. Fica se comparando com o que há de melhor na vida do outro e o que há de pior na tua vida. E cada vez mais você vai se afundando num poço sem saída de depressão, de inferioridade, de vitimismo, porque a tua vida não presta mesmo, a tua vida não tem valor. E cada vez que você tenta excluir mais e mais os questionamentos que o sofrimento por vezes brota dentro de você, você não consegue respostas. E as respostas que acha que está conseguindo são sempre as piores possíveis. Que a sua vida é a pior vida de todas. Então, para que eu vou continuar vivendo? Então é muito perigoso tentar anular toda a dor e todo o sofrimento, principalmente como o Byung-Chul Han ele mostra nesse livro. A dor ela tem o seu papel e ela precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida para que a gente tenha a capacidade novamente de olhar para ela frente a frente e dar sentido e dar significado para aquilo que a vida nos impõe viver. Não é que nós escolhemos, mas a vida simplesmente jogou sobre nós e falou, se vira, né? Eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, no canal, que o sofrimento, ele é essa coisa que a vida simplesmente joga na nossa frente. Vamos pensar um pouquinho no Dazai, para quem conhece de filosofia, sabe, lá do conceito do Heidegger, que é a questão do ser aí, o ser jogado, e jogado muitas vezes sem sentido, e é verdade, somos jogados nesse mundo sem sentido, no qual cabe a nós construirmos o sentido para tudo que nós vivemos, desde as alegrias, mas também os sofrimentos e as dores. Quando as despedidas doem, isso mostra que os vínculos formados eram verdadeiros. A indiferença e a falta de comprometimento, por outro lado, não causam dores. E por fim, quero apresentar para vocês esse último livro dele, que é o Falando sobre Deus. Pouco comentado ainda, pouca gente falando sobre ele, e é um livro essencial para coroar talvez essa tríade aqui. Eu tenho ali ainda o sobre a narrativa, tem alguns outros, mas eu acho que essa tríade aqui, elas são muito complementares, essas três obras, e elas conversam entre si no sentido de que uma sociedade do cansaço que leva ao esgotamento, esse esgotamento nos coloca num estado de tédio, incapaz de encontrar sentido, de produzir com sentido, porque ficamos na produção, pelo cansaço do cansaço, e aí sentimos dor, sentimos incômodo, sofremos. Parece que essa dor e esse sofrimento, ele não tem sentido nenhum, como o trabalho não tinha, como aquilo que nos fez cansar não tinha. Então até mesmo essa dor, ela não tem. Cabe a nós agora buscarmos refúgios e saídas em lugares que nos façam esquecer da dor. Percebam, não é que a dor e o sofrimento é curado, não, ele é afastado, ele é como esquecido temporariamente, mas como um efeito rebote ele volta com muito mais força, ele nos causa muito mais dor, muito mais mal e cada vez mais precisamos então de um socorro. E qual é o socorro? O socorro, aí eu acho que ele propõe nesse livro falando sobre Deus. Não necessariamente o Deus judaico-cristão, que ele seria a solução, mas na figura de Deus, principalmente pelas obras de Simone Weil, aqui o Byung-Chul Han vai apresentar Deus como esse grande mistério do silêncio, desse que nos convida a uma interioridade profunda, para uma reconexão daquilo que nós somos, para compreender o que sentimos, e retomarmos essa capacidade de dar sentido a essas nossas experiências, às nossas vivências. Porque elas por elas, a dor, o trabalho, o sofrimento, o dinheiro, a riqueza, tudo isso por si mesmo não tem sentido. Por isso é necessário buscar dentro de nós aquilo que pode preencher os frutos do nosso trabalho, o fruto das nossas vivências, o fruto da nossa experiência enquanto seres humanos em um mundo cercado de pessoas que vivem na mesma dinâmica que nós, correndo, produzindo, buscando dinheiro, buscando fama, tantas e tantas coisas que perderam o tempo e a capacidade de olhar para dentro de si. E aqui, falando sobre Deus, ele propõe inúmeras reflexões que nos levam a contemplar aquilo que esquecemos de nós. Esquecemos do que há de mais precioso, porque se trabalhamos, precisaríamos trabalhar por nós, para colocar o nosso talento a serviço, para nos realizarmos. Se queremos dinheiro, precisamos de dinheiro primeiro para poder conquistar aquilo que é básico para nós. E a partir do básico poder, como numa escala saudável, numa escala de melhora de qualidade de vida, reconhecer que podemos continuar crescendo sem desespero, sem ganância, sem querer passar por cima um do outro. E nessa interioridade, nessa busca daquilo que nós somos, temos então a capacidade novamente de nos
afastar daquilo que não é nosso, que não nos pertence, que seria, né, esse resultado da sociedade paliativa, essa busca da vida do outro, que não sofre, porque o outro não sofre, o outro não sente dor, pelo menos do outro lado da tela. Porque nós não alcançamos na sua verdade. Em linguagem filosófica, nós não alcançamos o ego, nós não alcançamos o eu do outro, que sente dor. Nós somente temos contato com a nossa dor, o nosso sofrimento, e vemos no outro, do outro lado da tela principalmente, seus sorrisos, suas alegrias, suas conquistas. E ao não acessar a sua dor, o seu sofrimento, acreditamos que naquela vida não existe dor, não existe sofrimento, somente na nossa. E aí, voltamos no início do vídeo, fica aquela reflexão. Para quê seguir nessa vida? Para que continuar nessa produtividade, nessa performance, se a minha vida não tem sentido e tudo que eu vivo não faz sentido, porque eu não sou capaz de mostrar minhas conquistas, eu não sou capaz de mostrar o quanto eu evolui, porque na verdade eu não evoluo, porque se eu dou um passo, eu abro o Instagram, aquela pessoa que tem a mesma idade que eu, é mais nova, ela deu 5 passos a mais. E nesse ciclo vicioso de comparação, nós sempre perdemos. E eu não quero, a partir principalmente dessas leituras, eu não quero que você continue nessa dinâmica. Eu quero, com esse vídeo, te mostrar que existem outros caminhos, outras possibilidades para você viver essa vida, mas precisa começar olhando para você, olhando para aquilo que mais importa, e o que mais importa é a sua vida, a experiência que você faz da vida, mas só que talvez você esteja fazendo essa experiência a partir de outros, a partir de outras coisas que não você mesmo, que não os seus desejos, que não aquilo que você realmente gostaria de estar vivendo e que é teu, do teu sonho, da tua vontade. Olha, falando sobre Deus, eu sugiro, se você ainda não leu, comece pela Sociedade do Cansaço, depois você pode ir para a Sociedade Paliativa e terminar aqui falando sobre Deus. Mas se você quiser começar direto falando sobre Deus, Lucas, eu não sou cristão, não vou nem ler, eu não acredito em Deus. Não, não é sobre isso. Já falei, esse Deus aqui é um Deus que representa o silêncio, que representa esse sinal de eternidade, enquanto as coisas, elas são muito mais do que tudo que nós estamos vivendo aqui, as coisas que estão aqui, não há muita transcendência, ainda que Simone Weil, ela traga essa ideia de um Deus judaico-cristão, mas o Byung Chul Han, ele traz isso daqui numa realidade filosófica muito presente da nossa vida, complementando o que eu falei dos outros livros. Aconselho que você leia, aconselho que você possa dar uma oportunidade de se reconectar com você mesmo. Quem você é, o que você deseja, quais são os seus sonhos. Qual foi a última vez que você parou em silêncio para se escutar? Qual foi a última vez que você pisou no freio e falou, tem alguma coisa errada? A minha vida, ela... não sei o que aconteceu, mas não é essa vida que eu quero. Eu quero te dizer que você tem a oportunidade de fazer isso. Então faça. A vida te dá essa chance. Esse vídeo talvez seja a chance de acender um alerta para que você possa se reconectar com você. E como no último vídeo eu falei, recomeçar. Recomece sempre. O recomeço é uma possibilidade, um direito e um dever. Não se esqueça disso. E que sempre e em todo momento você recorde que a tua vida, ela é cheia de sentido. E para finalizar esse vídeo, se você chegou até aqui, eu quero te pedir, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, vai me ajudar muito a continuar aqui empenhado, produzindo vídeos e vindo falar sobre o que eu acho, o que eu penso dos meus estudos, das minhas pesquisas e reflexões. É uma alegria ter você comigo. Compartilha esse vídeo se você acha que alguém também vai gostar de escutar e de ver tudo que eu tô falando aqui. Porque daqui a poucos dias eu vou voltar e eu quero te ver aqui pra gente, de novo, refletir e recordar que a vida ela tem sentido apesar de todo sofrimento. Valeu!